Hoje nós falaremos sobre o passado. E para começar, eu faço uma pergunta. Será que Deus deseja que nós sejamos apegados ao nosso passado? Não. Deus deseja que nós tenhamos uma vida completamente nova. Completamente nova. Lá em Gênesis, capítulo 12, verso 1, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: Sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei grande o seu nome e você será uma bênção. Em Gênesis 19, 17, diz assim: Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: Fuja por amor à vida, não olhe para trás, não pare em lugar nenhum da planície, fuja para as montanhas, ou você será morto. Aí nós temos em Mateus, capítulo 8, verso 21 a 22, o seguinte: Outro discípulo lhe disse: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse: Siga-me, e deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Lucas 5, 27 a 28. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. E disse-lhe: Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Lucas capítulo 9, do 59 ao 62. A outro disse: Siga-me. Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: Deixe que os mortos sepultem os próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: Vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Irmãos, nós temos aqui alguns exemplos de pessoas que foram chamadas por Deus. Em todos os casos, o chamado que Deus fez na vida dessas pessoas é algo imediato. Vem, segue-me, sai, vai. Os exemplos dos chamados dos apóstolos, nós percebemos inclusive que alguns tentaram até argumentar com Jesus, né? Falaram assim: Senhor, deixa eu ir lá e me despedir da minha família. E aí Jesus respondeu: Não. Deixa tudo e me siga. Senhor, deixa eu voltar então para sepultar o meu pai? Não. Deixe que os mortos sepultem os mortos. Você vem e siga-me. No momento em que Deus nos chama, o que Deus espera é que imediatamente nós abandonemos a vida que nós tínhamos e então passamos a viver uma vida completamente nova. Quando Ló foi avisado pelo anjo sobre a destruição de Sodoma, o anjo falou: vá e não olhe para trás. Não importa aquilo que você viveu até agora, o que importa é aquilo que você vai viver daqui para frente. Em Isaías, no capítulo 43, do verso 16 ao 18, assim diz o Senhor: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Esqueçam, não vivam no passado, assim diz o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então aquilo que nós vivemos até esse momento ficou para trás. Passou, já era. Eis que tudo se fez novo. Agora nós temos uma vida nova pela frente. Amém?
Por que nós temos que nos desapegar do nosso passado? Por quê? Por que isso é algo tão importante nas nossas vidas? Porque a nossa condição passada, ela não condiz com a vida nova que Deus nos oferece. No momento que Deus nos encontra, nós somos uma determinada pessoa e nós levamos um determinado tipo de vida. Nada disso condiz, nada disso está de acordo com a vida nova que Deus nos oferece. Efésios capítulo 2, do verso 1 ao 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os desejos e pensamentos. Como os outros, nós éramos por natureza merecedores da ira. Olha quem éramos nós. Nós seguíamos o príncipe do poder do ar. Sabe quem é ele? Satanás. Nós seguíamos Satanás. Nós estávamos mortos nos nossos pecados, como qualquer outra pessoa. É assim que nós vivíamos. É assim que nós éramos. Gálatas 4, do 8 ao 9. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que por natureza não são deuses. Mas, agora conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por Ele outra vez? Irmãos, antes, quando nós não conhecíamos a Deus, nós éramos escravos de falsos deuses. Nós éramos escravos, nós éramos enganados. Agora, nós somos conhecidos por Deus. Amém? Colossenses 1, 21. Antes, vocês estavam separados de Deus e em suas mentes eram inimigos de Deus por causa de suas más obras. 1 Pedro, capítulo 1, 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando vocês viviam na ignorância. 1 Pedro 4, verso 3. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias, farras e na idolatria repugnante. Assim éramos nós. Então, no momento em que Deus nos encontra, nós estamos numa condição completamente incompatível com o que Deus nos oferece. Antes, como a Bíblia deixa claro aqui, antes nós vivíamos segundo Satanás. Ainda que nós não soubéssemos disso, nós vivíamos segundo a atuação de Satanás nesse mundo. Ainda que nós não nos dessemos conta, nós vivíamos completamente seguindo a nossa carne, cedendo aí a todo tipo de desejo, a tudo que é terrível diante dos olhos de Deus. Então, a partir do momento que Deus nos chama, tudo isso tem que ser descartado. Por quê? Porque nada disso tem a ver com aquilo que Deus nos oferece agora. Amém? Deus, então, esquece o nosso passado? Quer dizer, Deus nos encontrou nessa condição como nós lemos aqui. Deus nos encontrou numa condição terrível, numa situação de totalmente carnal, pecaminosa e diabólica. E aí?
Como é que então Deus lida com esse nosso passado? Será que Deus se esquece do nosso passado? Sim. Deus não só se esquece do nosso passado, como Ele também perdoa todos os nossos pecados. Todos os pecados que nós cometemos até aquele momento estão absolutamente perdoados. Isaías 43, 25, diz assim: sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e não se lembra mais dos seus pecados. Atos 17, 30. No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos, em todo lugar, se arrependam. Hebreus, capítulo 8, do 12 ao 13. Porque eu lhes perdoarei a maldade, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Chamando nova esta aliança, ele tornou antiquada a primeira, e o que se torna antiquado e envelhecido está a ponto de desaparecer. Hebreus 10, do 16 ao 18. Esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações, e as escreverei em suas mentes. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde essas coisas foram perdoadas, não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. Amém? Portanto, Deus apaga o nosso passado. Ele esquece completamente do nosso passado. Ele mesmo afirma: não me lembrarei mais. Tudo que foi feito até hoje, tudo que você fez até hoje, coisas que talvez você se envergonhe, coisas que talvez você se arrependa, eu não me lembro mais. Está esquecido. E todos os nossos pecados estão perdoados. Se nós continuarmos presos ao passado, será que nós aborrecemos a Deus? A resposta é sim. E para piorar, além de nós aborrecermos a Deus, essa situação ela gera consequências. Nós temos aqui, por exemplo, Gênesis 19, do 24 ao 26. Então o Senhor, o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e foi transformada numa coluna de sal. Jeremias 42, do 13 ao 16. Contudo, se vocês disserem: não permaneceremos nesta terra, e assim obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e se disserem: não, nós iremos para o Egito, onde não veremos a guerra e nem ouviremos o som da trombeta, nem passaremos fome. Ouçam a palavra do Senhor, ó remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: se vocês estão decididos a ir para o Egito e lá forem residir, a guerra que vocês temem o alcançará, e a fome que vocês receiam os seguirá até o Egito, e lá vocês morrerão. No primeiro exemplo, nós temos então a fuga de Ló e sua família de Sodoma. O anjo chegou e falou: sai daqui porque Deus vai destruir esse lugar. E qual foi mesmo a ordem que o anjo deu para Ló? Não olhe para trás. Não é para você olhar para trás e pensar: poxa vida, os meus amigos, os meus vizinhos, poxa vida, o meu comércio, a minha plantação, tudo o que eu fiz até agora, Deus então quer que eu deixe tudo isso para trás? Sim, Deus quer exatamente isso. Deus quer que você deixe tudo para trás e que você se apegue à vida nova que Ele tem para te oferecer. Não olhe para trás. Não pense naquilo que você está deixando para trás. Só que a mulher de Ló desobedeceu.
A mulher de Ló, quando estava saindo de lá, ela olhou para trás. Ela falou, poxa vida, olha tudo isso, né? Tudo que nós fizemos até agora vai ficar tudo aí. Foi castigada. Foi transformada numa estátua de sal, ou numa coluna de sal, dependendo da tradução. Aí nós temos um outro exemplo aqui, em que o povo de Israel foi advertido através do profeta Jeremias. O povo estava ali numa situação em que eles lamentavam a vida que eles estavam vivendo agora. Eles disseram assim, olha, acho melhor então a gente voltar para o Egito. É melhor a gente voltar lá para o Egito, porque lá não vai ter guerra, lá nós não vamos passar fome, lá a gente vai ser escravizado, a gente vai trabalhar bonitinho, mas todo mundo sabe que vai levantar, vai trabalhar, vai voltar para sua casa, vai comer e vai dormir. E aí o Senhor então usa o profeta Jeremias para fazer uma advertência dura a essas pessoas. O Senhor diz assim, escuta, eu tirei vocês do Egito, eu coloquei vocês aqui. Agora vocês estão me dizendo que vocês querem voltar para lá? É isso mesmo. Quer dizer então que vocês estão temendo que a guerra ou que a fome chegue até vocês? Vocês acham que então lá onde vocês estavam não vai ter fome, não vai ter guerra? Ok, só que eu vou dizer uma coisa. Se vocês voltarem para o Egito, a guerra e a fome que vocês temem vão perseguir vocês. Não pense que se você voltar para onde você estava, não pense que se você voltar para a condição que você vivia, você vai estar melhor, porque você não vai estar. Você vai estar melhor se você ouvir a minha voz, se você ouvir a minha palavra e se você confiar na vida nova que eu quero te entregar. Deus estava transformando a vida daquelas pessoas, Deus estava tirando aquelas pessoas de uma condição para colocar aquelas pessoas em outra condição. Numa coisa nova, numa coisa diferente. Só que as pessoas não queriam. As pessoas achavam que aquela condição anterior de escravo era melhor. A mesma coisa como nós lemos aqui. Antes nós éramos escravos. Antes nós éramos escravos do pecado. Antes nós seguíamos Satanás. E aí Deus nos tirou dessa condição. Deus nos tirou dessa condição de morte, dessa condição de engano, dessa condição de escravidão e nos oferece algo completamente novo. Então o que Deus quer é que nós sejamos desapegados total e completamente do nosso passado. Se você continuar preso ao teu passado, isso vai, além de aborrecer Deus, trazer consequências para a sua vida. Nós sabemos hoje que muita gente faz tratamento psiquiátrico, faz tratamento psicológico por causa de traumas, por causa de situações que foram vividas. Vocês imaginem, por exemplo, como a gente vê na televisão, infelizmente, mulheres que são violentadas. Imagina o trauma que isso deve trazer para uma pessoa dessa. Como é que essa pessoa vai conviver com aquilo? Isso é uma situação muito difícil, uma situação muito complicada. Imagina um pai ou uma mãe que perde um filho. Imagina essa dor, como é que vai conviver com isso? É muito complicado. Então nós entendemos que realmente tem situações que é muito difícil a gente lidar. É muito difícil de nós superarmos. Deus entende isso. Deus compreende isso. Mas o fato de algo ser difícil não quer dizer que não necessite ser feito. Por mais que seja difícil superar um trauma, por mais que seja difícil superar um passado terrível, isso tem que ser feito. Não adianta. Ah, mas é muito doloroso. Ah, mas é muito difícil. Não interessa. Não importa. Sabe por quê? Porque tem que ser feito. É que nem louça suja na pia. Você olha para a louça e fala, meu Deus, quanta louça. Vou ter que lavar. Vai ter que lavar. Eita, mas está frio, a água está gelada. É muita louça. Ah, não quero lavar não. Você pode até não querer lavar, mas você vai ter que lavar.
Uma hora vai ter que lavar. Não adianta. Uma hora o teu passado vai ter que estar no lugar dele, lá atrás. Enquanto viver apegado ao passado, vai ter consequência. Vai ter sofrimento, vai ter luta, vai ter questionamento, vai ter tudo. Tudo que vocês conhecem. Por isso, o passado tem que ser deixado para trás. Tem que se olhar para frente. Amém? O passado, então, deve ser completamente esquecido? Quer dizer, então, que a gente agora tem que esquecer do nosso passado. A gente tem que apagar. Tem que fazer que nem nos computadores, né? Formatar a máquina. Tem que ir lá e apagar tudo. É isso? Não. Não é isso. O nosso passado, ele tem que ser filtrado para que a gente consiga extrair lições importantes dele. Nós temos que deletar aquilo que não interessa. E aquilo que é importante, aquilo que tem algo produtivo para nós então temos que trazer. Salmos 119, versículo 52. Lembro-me, Senhor, das tuas ordenanças do passado, e nelas acho consolo. Trazendo isso para a nossa vida. Quando a gente está angustiado, desesperado, triste, não é bom quando você vê uma mensagem bíblica, um versículo, de algo grande que Deus fez lá atrás. Eita, Deus abriu o mar vermelho, olha, esse Deus é tremendo. Não é assim? Deus cuidava do povo, de dia ele ia numa coluna de nuvem e à noite numa coluna de fogo para iluminar o caminho. Olha que coisa grande, olha que coisa maravilhosa Deus fez. E aí aquilo renova a nossa fé, aquilo renova a nossa confiança. Então nós estamos extraindo algo bom do nosso passado, algo que nos enche de fé, nos enche de confiança. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Todavia, lembro-me do que pode dar-me esperança. Olha que coisa maravilhosa que escreveu o profeta Jeremias. Eu lembro daquilo que me dá esperança. Eu não lembro daquilo que me faz sofrer. Eu não lembro daquilo que me entristece. Eu lembro daquilo que me dá esperança. Eu lembro daquilo que me traz alegria. Eu lembro daquilo que fortalece a minha fé. Eu lembro daquilo que me edifica. Romanos, capítulo 15, verso 4. Pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Tudo o que foi escrito no passado foi escrito para quê? Para nos ensinar e para servir de exemplo para nós. Portanto, nós aprendemos com o passado. Nós tiramos lições preciosas. Você está diante de uma situação que talvez você não saiba o que fazer. Você está diante de uma situação, talvez com a qual você não saiba lidar. Aí o que você faz? Você olha lá atrás, pessoas que já passaram por isso. Pessoas que já enfrentaram o que você está enfrentando agora. Como é que essas pessoas lidaram com isso? Como é que essas pessoas resolveram tais questões? E aí, com base no exemplo delas, você então encontra uma solução para a sua vida. E para finalizar, estar preso ao passado atrapalha a caminhada do cristão? Sim, com toda certeza. Jesus disse o seguinte, Lucas 9, do 61 ao 62. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixa primeiro eu voltar e me despedir da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Você sabe o que é arado? Vocês conhecem um arado? O arado é uma ferramenta agrícola
que serve para rasgar a terra, serve para revirar a terra. E o arado, na frente dele, ele tem uma lâmina afiada, potente, porque normalmente o arado é puxado. Hoje os arados modernos são puxados por tratores, mas antigamente era puxado por um cavalo, porque é uma peça pesada, né? O arado, ele só anda para frente. Como é que alguém que lança a mão do arado, como é que alguém que põe a mão no arado vai conseguir fazer alguma coisa olhando para trás? Então Jesus foi claro. Aquele que põe a mão no arado, que é algo que tem que ser feito para frente, mas olha para trás, esse aí não é apto. Esse não serve. Esse não vai ter utilidade. Por quê? Porque não dá. Não tem como você levar algo adiante olhando para trás. Você não está vendo para onde você está indo. Você não vai chegar a lugar nenhum. Você não vai conseguir fazer o que Deus quer que você faça. Não adianta. É por isso que eu disse e repito. O passado é difícil, mas tem que superar. Tem que vencer. Porque enquanto você estiver olhando para trás, você não consegue avançar para frente. Não vai chegar. Não adianta. Somente quando nós nos libertamos do nosso passado, somente quando nós conseguimos olhar para frente, é que então nós passamos a ter serventia para Deus. Agora já falando um pouco mais restrito à obra, falando um pouco mais restrito a ser usado por Deus, ser um evangelista, ser um servo de Deus que está ganhando alma, que está falando de Jesus para as pessoas, você só tem serventia para Deus a partir do momento em que você consegue olhar para frente. Deixou o passado para trás. Filemão, capítulo 1, que aliás só tem um capítulo, do 9 ao 11. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, apelo em favor do meu filho Onésimo, que gerei enquanto estava preso. Ele antes era inútil, mas agora é útil, tanto para você quanto para mim. Olha que interessante. Paulo estava preso, e aí Paulo escreveu essa carta a um homem chamado Filemão. E ele diz assim: escuta, eu estou enviando a você Onésimo. O Onésimo, antes ele era inútil, mas agora eu gerei ele aqui na minha cadeia. Agora ele está discipulado, agora ele é uma nova criatura, agora ele nasceu para Deus, agora ele é útil. A mesma coisa somos nós, irmãos. Enquanto olhamos para trás, não adianta, o arado não vai andar. Olhou para frente, agora sim, agora o arado anda. Só temos serventia para Deus quando nos desapegamos do nosso passado. A palavra nos instrui em vários momentos a deixarmos para trás as coisas antigas e nos apegarmos à novidade em Cristo Jesus. Efésios capítulo 4, do 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Gálatas 6, do 14 ao 15. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo. De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. E Filipenses 3, do 13 ao 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço,
Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, avanço para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Aprendam a filtrar o passado e extrair dele aquilo que é bom, aquilo que edifica e ensina, e aquilo tudo que te faz sofrer, ou aquilo tudo do qual você sentia falta, esquece, descarta, porque é isso que Deus quer de mim e de você. Amém?